Olá, tudo bem? No programa Lesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre alimentação saudável, especialmente durante a quarentena. Você que está em casa, como estão os seus hábitos de alimentação? Você está fazendo a sua comida, está pedindo por delivery, né? E que tipos de alimentos você está consumindo nesse período? Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora Daniela Matos, que é nutricionista funcional e esportiva. Seja muito bem-vinda, Daniela. Olá, muito obrigada pelo convite, Luciano. Obrigado a você. Daniela, a primeira questão é a pessoa que está fazendo alimentação, que está cozinhando em casa, né? Muita gente que não tinha o hábito de cozinhar em casa e nesse momento está fazendo aí a sua própria alimentação. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Como fazer aí a avaliação nutricional dos alimentos que a pessoa está consumindo nesse período? Sim. Primeiro ponto, né, Luciano, a gente tem que prestar bastante atenção com a higienização, né? Então, hoje em dia a preocupação de higienizar as mãos é muito grande, assim como os próprios alimentos. Então, eu vou fazer uma cenoura, uma couve, qualquer coisa que você for fazer, higienizar bem, tá? E sempre se apegar mais em produtos naturais. Então, esquecer um pouquinho os pacotinhos, né? Ter uma refeição bem equilibrada, bem colorida, com verduras, com legumes, frutas. Então, seria a base, né? Só que temos também outras coisas que a gente tem que prestar atenção, como a hidratação, né? Então, beber bastante água. Tem pessoas que gostam de chás, então pode tentar colocar o chás no seu dia a dia. E também a prática da atividade física, né? A gente sabe que as academias estão fechadas, que as pessoas estão com dificuldade para sair de casa e fazer uma atividade física, mas de repente em casa tentar colocar esse hábito. O problema é, talvez, né? Acho que aqui em casa, por exemplo, eu comprei uma corda, né, você tem sempre aí a escada, por exemplo, também pode ser uma saída, né? É possível aí buscar umas alternativas de exercício físico nessa época, né? Sim, é possível, né? Quem mora em prédio dá para subir as escadas, ou até mesmo em casa fazer, sei lá, uma série de abdominal, de flexão, até um alongamento, né? Eu acho que tudo é muito válido nesse momento. O que só não pode fazer é ficar parado, né? Então, às vezes a gente dá uma animada porque está em casa e não pode deixar, né? Esse desânimo tomar conta. Pois é, muita gente fica sentada, né? Eu, por exemplo, eu fico muito sentado durante o dia inteiro e acabo não me exercitando como, por exemplo, num dia a dia que eu tenho que ir para a TV enfim, tem que caminhar aquele momento de ir para a TV. Lá na TV a gente fica mais em pé, enfim. E aí acaba não fazendo aí o exercício ou a atividade que fazia antes. Existem vários tutoriais hoje na internet, né? Existem várias aí, inclusive lives de pessoas fazendo exercício físico, convidando você para fazer junto, né? Exatamente. Então, alternativas nós temos, né? Tem o YouTube aí com diversas modalidades, tanto para quem quer queimar muita caloria, quanto para quem quer um exercício mais leve, né? Tem também as lives que as pessoas estão fazendo, né? Eu, como nutricionista, também acabei fazendo algumas lives, então isso é bem importante. A gente tem informação, né? Então tem que ir atrás disso. Doutor, voltando para a questão da alimentação. A gente está lá fazendo o almoço, e aí a gente tem, primeiro, o tradicional arroz com feijão. Aí você coloca uma carne, mas é muito importante, como você falou no começo, também uma salada, uma alimentação equilibrada, né? Eu queria sugestões, assim, né, de cardápios para o dia a dia, para a pessoa não ficar se repetindo durante a semana, o que ela pode fazer e como que ela pode preparar esse alimento, depois conservar esse alimento, congela ou não. Eu queria dados gerais, assim, e dicas para as pessoas que estão em casa. Sim, claro. Então vamos começar pelo café da manhã, né? Que seria a refeição básica que muitas pessoas realizam. Então, o café da manhã, a gente tentar esquecer um pouquinho aquela questão de só comer o pãozinho, porque geralmente é pão com manteiga e café com leite, né? Então, buscar uma opção um pouco mais saudável, tentar agregar alguma fruta no seu café da manhã, vou escolher uma maçã, um melão, um mamão, enfim, alguma fruta. De repente, tentar reduzir cada vez mais o açúcar desse café, né? Então, muitas pessoas tomam um café bem adoçado, então
o fato do açúcar ter, infelizmente, né, causar no nosso corpo um processo inflamatório, nesse momento a gente não precisa disso e nem quer isso, né? Nós queremos estar com a saúde muito boa. Então, tentar reduzir o consumo desse açúcar já do início do seu dia, né, no seu café da manhã, e tentar colocar, de repente, ovos mexidos pela manhã, né? Ah, eu prefiro uma tapioca, enfim, uma crepioca. Hoje a gente tem bastante opção, né, de café da manhã sem precisar consumir o pãozinho francês, que tem muito sódio, tem muita farinha branca, né? E não vai trazer benefício para a nossa saúde. E os Aí pães nós vamos para. integrais? Oi, desculpa? Perdão, e os pães integrais, por exemplo? O pão integral, ele é É, melhor os do que o pão? ele já é um pouco melhor porque ele tem uma concentração de fibra maior, né? Mas nem todos os pães são 100% integrais, então tem que ficar bem de olho na questão do rótulo, né? E aí eu sempre sugiro, tenta mesclar, então todo dia pão integral talvez não seja uma melhor opção, porque não deixa de ser um produto. Então, quanto menos conservante a gente tiver no nosso corpo, melhor também. E um produto para ficar dentro de um pacotinho, ele precisa de conservante, né? Para ele durar mais tempo na prateleira. Então, talvez todos os dias ele não vai ser tão interessante, né? Sempre lembrando que os processados, a dica é simples, né, doutora? É evitar os processados, né? Quanto menos processados na alimentação, melhor, né? Isso, exatamente. Eu até sempre comento, né? Comida de verdade, né? Tentem sempre comer comida de verdade. E aí, Luciana, só para continuar o nosso dia, né? A gente geralmente tem o meio da manhã que algumas pessoas acabam se alimentando, outras não, né? Se tomou o café bem cedo, acaba dando uma fome no meio da manhã. Então, até recomendo, de repente, recorrer para uma fruta ou se hidratar bem, tomar bastante chá para não sentir essa fome. E aí, viemos para a parte do almoço. No almoço é sempre interessante ter um legume, né? De repente uma salada, um legume cozido. Agora tá um pouquinho mais frio, as pessoas têm dificuldade de comer salada. Mas pelo menos um legume cozido, tentar optar pelo arroz integral do que ficar só consumindo arroz branco, né? Um feijão ou de repente uma outra leguminosa, que pode ser ervilha, pode ser lentilha, grão de bico, né? Que substituem o feijão, tá? Os feijões no geral. E a parte da carne, uma carne um pouco mais magra. Então, muitas pessoas gostam de carnes, né, mais gordurosas. Então, eu gosto de comer uma picanha, eu gosto de comer uma costela, né? Então, de repente, optar por um filé de frango ou o próprio peixe, né, um filé de peixe, até mesmo os ovos, né, que tem muita qualidade, tem muita vitamina e proteína nos ovos. E aí, para quem gosta muito de carne vermelha, tentar optar por uma carne mais magra, um patinho, coxão mole, coxão duro, um lagarto, né? Então, seriam essas opções que eu daria para a pessoa, né, não ficar tão restrito, né? Todo dia de frango? Não, dá uma variada, né? Cada dia um tipo de proteína. É possível a gente preparar alimentos com uma antecedência, por exemplo, no sábado, no domingo, eu preparar as refeições para a semana inteira e depois congelar ou depois conservar? Como que isso pode ser feito? Isso, dá sim, né? Até para você se planejar melhor, porque muitas pessoas continuam trabalhando normalmente, né? Com uma grande demanda, então às vezes não consegue preparar as refeições todos os dias. Então faz no sábado, faz no domingo e congele, já congele nas marmitinhas, né? E aí, no dia que você for consumir, na noite anterior, você já tira essa marmita do congelador e coloca para parte do refrigerador, para aquela marmitinha já ir descongelando, tá? Mas na temperatura adequada. Porque se a gente tira do congelador e deixa, por exemplo, em cima da pia até o dia seguinte, aquilo pode, infelizmente, proliferar bactérias. Então, não é interessante. Então, eu sempre dou a sugestão de tirar do congelador e colocar, né, para refrigerar. Agora, o que fica meio assim complicado é a questão da salada. Então, a salada você tem que realmente lavar uma quantidade um pouquinho maior, deixar condicionado no congelador, que é para legumes mesmo que dá pra gente congelar, né? E aí, entrando nessa questão de inverno, a gente tem a questão das sopas, também dá para ser congelado, sopas, né? Para você ir consumindo. E aí eu sempre sugiro, de repente, colocar a sopa no momento da noite, uma refeição um pouco mais leve. Uma dúvida, né? Por exemplo, você faz lá um prato básico, arroz, feijão e uma carne. Arroz e feijão, na hora que você congela, por exemplo, ele depois que você descongela, ele fica bom? Ele fica normal? O resultado é bacana, como uma refeição feita na hora, por exemplo?
Não fica exatamente como uma refeição feita na hora, né? Alguns alimentos, eles soltam um pouquinho mais de água. Então, às vezes a pessoa até acha que fica um pouquinho aguada a comida, né? Então, a sugestão que eu dou é, de repente, você faz esse alimento, não o arroz e o feijão, mas, por exemplo, os legumes. Você faz os legumes e você não tempera. Quando você for descongelar, quando você for aquecer, aí você dá uma temperada para ele não ter perdido aquele gostinho, né? Porque ele fica um pouquinho realmente mais aguado por conta de ter sido congelado, né? E aí a gente estava falando um pouco da refeição, você falou do café da manhã, do almoço. Sempre bom ter refeições em intervalos menores, 3, 4 horas no máximo, né? E aí um lanchinho da tarde, a janta, como que deve ser esse comportamento aí à tarde e à noite da pessoa? Então, assim, geralmente à tarde a gente tem uma fominha um pouco maior, né? Então, eu sempre recomendo algum carboidrato à tarde. Pode ser um pouco de carboidrato de frutas, né? Ou de repente, eu vou preferir comer uma tapioca, fazer uma crepoca. A sugestão é, de repente, modificar o que você consumiu do seu café da manhã, mas uma coisa parecida. Então, de repente, eu já comi ovos mexidos no café da manhã, então à tarde eu vou consumir uma tapioca. Ou vou comer uma fruta, mais umas castanhas. Ou, de repente, fruta, iogurte e algumas sementes, né? Semente de abóbora, semente de girassol, que aí você dá uma enriquecida, né? Tanto de fibras quanto de minerais. Que nesse momento é muito importante que a gente faça. É sempre pensando no nosso sistema imunológico. A gente não pode ficar doente, a gente não quer ficar doente, e se a gente ficar doente, o sistema imunológico estando bom, a doença não toma tanto conta do nosso organismo. Então a gente tende a se recuperar melhor, né? Eu lembro, Daniela, uma vez eu perguntei para o meu médico, perguntei assim, o que que eu posso comer, né, de alimentação saudável? Ele me disse, brócolis, né? A receita dele, do médico, foi brócolis. É lógico que o brócolis sozinho não vai fazer milagre, mas alimentos, eu queria que você falasse um pouco aí de alimentos que ajudam nessa questão da imunidade, né, que podem evitar possam evitar com que a gente precise do hospital nesse momento em que a pandemia está se alastrando. Sim, claro. Então, assim, né, comentando sobre o brócolis, né? O brócolis aí tem bastante vitamina C. E é um ponto que a gente acaba priorizando, né? Quando a gente pensa em resfriado, doença, né? É sempre na mente já vem, né? Vitamina C, precisa de vitamina C. E por conta do brócolis ter vitamina C, ele é muito adequado, não só nesse momento, né? Mas em todos os momentos da nossa vida, tá? Não é só a vitamina C que ele tem outros nutrientes também. E os outros alimentos que também têm vitamina C, a gente pode como kiwi, goiaba, melancia, laranja, limão, né? As frutas vermelhas, os talinhos da couve. Então, muitas pessoas acabam jogando fora os talos da couve. Não façam isso. Então, os talos da couve também são ricos em vitamina C. Então, eu sempre aproveito, por exemplo, os talos da couve para colocar no meu feijão. Então, não vai mudar nada no sabor do feijão, continua gostoso e você deixa o feijão mais nutritivo ainda, tá? Então, de vitamina C seriam essas dicas, né? Mas a gente precisa das outras vitaminas também. Então, por exemplo, a vitamina D. Muitas pessoas não estão conseguindo pegar sol, porque estão ficando o dia inteiro dentro de casa. E a gente absorve a vitamina D através do sol também. Então, muitas pessoas precisam ser suplementadas da vitamina D. Mas para isso, a gente vai ter que fazer um exame para ver como é que tá a vitamina D da pessoa para suplementar na quantidade adequada. Alguns alimentos têm vitamina D, como os ovos e os peixes, tá? Mas a absorção não é tão grande. Então, quem tem a disponibilidade de pegar o sol é uma dica bacana para tentar colocar no dia a dia. Você quer perguntar alguma coisa, Luciano? Você falou um pouco de suplementação e tal. Eu tenho aqui em casa, por exemplo, a vitamina B. Não sei se é uma boa ideia tomar a vitamina B por conta própria. Acho que nunca é uma boa ideia tomar por conta própria. Eu queria que você falasse um pouco dos suplementos nessa época, se eles são indicados, até porque eles são vendidos na farmácia sem nenhuma receita médica, né? Então a pessoa pode ir lá e comprar. Não sei até que ponto essa prática é uma boa ideia ou não, talvez seja melhor consultar um nutricionista para fazer uma avaliação, igual você falou, né? É.
Então, é que assim, a vitamina D, como eu já mencionei, a maioria da população tem uma deficiência dela mesmo, porque principalmente aqui em São Paulo a gente tem muito hábito de pegar sol, né? E muitas vezes quando a gente pega o sol, a gente tá com mangas compridas, enfim. Então é como se a vitamina D a gente não errasse quando suplementasse mesmo sem fazer o exame, né? Mas as outras vitaminas é um pouco mais complexo, porque às vezes a gente compra aquele complexo vitamínico, que eu acredito que seja o que você tem em casa, que são várias vitaminas, né? Não deve ser só a B. E aí, às vezes, você não tá com deficiência daquela vitamina e você tá tomando. Talvez você tenha deficiência só de uma. E aí você nem fez o exame, e aí pode causar uma toxicidade. Então, o excesso de vitamina também não é interessante, né? Então, por isso que é bom fazer o exame, consultar o médico ou o nutricionista, faz o exame, estou precisando de, sei lá, de B1. Então é a B1 que você vai ser suplementado. Aí, geralmente nas minhas consultas, né, eu faço uma receita com uma fórmula manipulada, e faz a fórmula e toma. Daniela, falando um pouco sobre delivery, né? Muita gente nessa época está pedindo muita pizza, vamos dizer assim, né? A pizza é a salvação, então um outro tipo de delivery. Quais são os cuidados que as pessoas devem tomar com comidas assim um pouco mais calóricas como a pizza? Sim. Então, assim, Luciano, falar para você que tem benefícios é complicado, né? O que dá para a gente fazer é tornar essa alimentação não tão saudável menos pior. Então, um exemplo, né? Eu vou pedir uma pizza. Hoje em dia, eu estaria sem opções com verduras, né, na pizza, legumes, enfim. Então, de repente, vou pedir uma pizza, mas eu pedi uma pizza de abobrinha. Ela é super gostosa, né? Vai ter o seu teor calórico, com certeza, o seu teor de gordura um pouquinho elevado, mas pelo menos vai ter o benefício da abobrinha, né? Então, de repente, são essas escolhas. Agora tem gente, eu não quero, eu quero comer uma pizza, sei lá, cheia de bacon, de presunto. Então, é tomar um pouco de cuidado com como que foi a sua alimentação ao longo desse. Então, será que você comeu pãozinho francês? Será que você comeu uma feijoada e depois você quer comer uma pizza? Então, não dá, né? A vida é feita de escolhas. Então, de repente, é escolher uma refeição para não ser, né, a mais equilibrada. Então, eu vou escolher o meu jantar que não vai ser tão equilibrado, mas eu equilibrei o meu café da manhã e meu almoço. Então, a dica que eu dou é sempre esse equilíbrio nutricional, que é muito importante. E não todos os dias a gente tem que fazer o delivery. Nós estamos em casa, né? A maioria das pessoas estão em casa, então também aquela questão de você ter mais tempo, né? Eu sei que todo mundo está trabalhando, muita gente está trabalhando mesmo de casa, mas aquele percurso que talvez você precisava para você se locomover, você tem em casa, né? Então, talvez esse tempo que você tem, você possa preparar uma alimentação um pouco mais saudável, ou como você falou, né, no final de semana, você faz uma alimentação mais saudável, deixa lá na geladeira, no seu refrigerador, no congelador. Então dá pra gente se planejar, né? Eu estou imaginando aqui, vendo você falar, eu estou imaginando as pessoas que estão em casa se perguntando o seguinte: mas eu não sei cozinhar, eu não sei fazer nem ovo. Não é o meu caso, eu adoro cozinhar, acho bem bacana cozinhar, mas muita gente não tem esse hábito, né? Até porque está numa grande cidade, por exemplo, como São Paulo, a pessoa está acostumada a comer no restaurante, perto de casa ou perto do trabalho, esse restaurante nesse momento está fechado, ou então está só com delivery. Para as pessoas que não sabem cozinhar ou talvez não gostem de cozinhar, como se adaptar nesse momento? Eu acho que nesse momento, talvez é o momento da pessoa arregaçar as mangas e ir lá tentar, né? Eu sei que o fato de você não gostar é pronto e acabou, não gosto de cozinhar, mas nesse momento é necessário, né? Então, assim, existem refeições que são bem práticas de se fazer, né, Luciano? Se a gente parar para pensar, vou cozinhar um ovo. Poxa, um ovo é muito prático de se fazer, né? Não é um bicho de sete cabeças. Aí a dica que eu geralmente dou, né, para quem tem cozinheira, por exemplo, que é uma panela super prática, é de repente você colocar os ovos na parte de baixo, onde vai a água, já tá cozinhando ali os ovos, você pica alguns legumes e coloca na parte de cima, né? O vapor vai cozinhar os legumes. Isso é muito prático e não precisa você saber cozinhar para você fazer isso, né? Fazer um arroz é uma coisa simples também. Eu sei que para algumas pessoas pode não ser, mas a tentativa, então o dia a dia,
vai fazer com que você aprenda isso também. E fora as receitas que a gente tem pela internet, né? São inúmeras opções que temos, e eu acho que nesse momento a gente precisa realmente fazer para ter uma qualidade, né, melhor da nossa saúde. Eu estou lembrando aqui, tem vários cursos para pessoas casadas, solteiras no YouTube. Se você procurar lá no YouTube, no Google, por exemplo, você coloca lá, aprender a cozinhar para solteiros, aprender a cozinhar para casados e tal. Sempre tem uns tutoriais, tem pessoas ótimas no YouTube, ainda mais nesse momento, né? Só buscar esses cursos aí de culinária básica e prática, ensina, o pessoal ensina a fazer arroz, ensina a fazer ovo frito, né? Enfim, o que não é saudável, né? Ovo frito essa hora esquece, né? Mas assim, uma recomendação é sempre buscar esses tutoriais. Hoje tem tutorial para absolutamente tudo. Agora, doutora, e o hambúrguer, né? Muita gente está acostumado, então você tem um filho em casa que está acostumado a ir no fast food, o pai geralmente oferece isso, né, como uma premiação para essa criança, o que não deve ser, porque é um alimento altamente complicado em termos de nível nutricional. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança de hábito aí, como fazer com as crianças. Sim. Então, assim, hoje também, né, as crianças estão sofrendo, porque também precisam ficar dentro de casa e não querem, né? As crianças não têm o mesmo entendimento que nós, né? Se para nós já é difícil, para as crianças também. Então, a dica que eu dou é tentar trazer a criança também para essa culinária, né? A criança, ela gosta também de participar. Então, não é só o momento de comer, né? Tenta trazer a criança para preparar a refeição também, né? Se a pessoa tiver oportunidade, se tiver mais tempo, né? Para isso. Então, por exemplo, um hambúrguer, né? Um hambúrguer, realmente, o industrializado não é a melhor opção, né? Não tem nutriente suficiente. Mas se você preparar um hambúrguer junto com seu filho, comprar a carne lá, o patinho, né? Que é uma carne mais adequada. E nesse patinho você agregar, de repente, sementes. Vou colocar um pouco de linhaça, vou colocar uma farinha de aveia. Você vai tornar um hambúrguer muito mais nutritivo, né? E se a criança participar, provavelmente ela vai ter vontade de experimentar muito maior do que se você sozinho fizer. Então é a dica que eu dou, é tentar trazer a criança para a cozinha também. E esse hábito de cozinhar, eu acho que desde pequena já deve ser um pouco mais incentivado, né? Porque geralmente, não, criança na cozinha não dá certo, né? Vai fazer coisa errada, vai se machucar, enfim. Então a gente tira, né, isso das crianças e eu acho que é importante trazer um pouco dessa cultura, né? Daniela, vamos falar um pouco sobre uma questão que muita gente, Daniela, muita gente usa muito em casa ou come às vezes sem saber na rua, enfim, no restaurante, ou acha mais gostoso, que é a questão da fritura. Frituras devem ser evitadas não só durante a quarentena, mas depois também, né? É, na verdade, assim, Luciano, depende um pouco da fritura, né? A fritura ela está muito relacionada com o tipo do óleo que você vai utilizar. Então, por exemplo, eu vou fazer um ovo frito ou um ovo mexido, enfim, você vai utilizar um certo tipo de óleo. Então, a dica que eu dou é tentar escolher um óleo melhor. Um azeite que você possa utilizar, né? De repente, um óleo de coco, tá? Então, evitar os óleos convencionais, também tomar cuidado com a quantidade. Então, não é porque é um óleo de coco que eu vou precisar encher o meu ovo de óleo de coco, né? É um fiozinho de óleo apenas, né? E aí essa imersão, porque geralmente a fritura é a questão da imersão, né? Então a pessoa joga uma grande quantidade de óleo e imerge lá o alimento. Então, isso que não é muito interessante. O que é mais interessante é sempre a quantidade. Um fiozinho de óleo, né? Eu vou, de repente, só fazer com que não grude o alimento, né? A manteiga também muitas vezes é utilizada, mas tem que ser a manteiga de verdade, né? Não é um composto, né? Hidrogenado como a margarina, por exemplo. Tá? Então são opções melhores de óleos que você pode utilizar e você não torna, vamos dizer entre aspas, né, aquela fritura tão prejudicial, tá? Eu vejo, vendo você falar também, estava lembrando aqui, vejo muita gente hoje voltando a uma moda que existia, nossos avós principalmente, que é a tal da banha de porco, né? Não deve ser nada saudável, né?
Na verdade, assim, na época dos nossos avós, a banha de porco era uma banha muito mais saudável, porque o porquinho não tinha tanta medicação no corpo dele, né? Enfim, hoje em dia, como é que a gente vai achar uma banha de porco tão saudável assim, né? É mais complexo isso. Talvez uma pessoa que mora um pouco mais afastado, que tenha, né, que ela mesma tenha seus porquinhos lá, enfim, talvez essa banha de porco que Né? ela mesma É, produzir seja mais interessante. Daniela, eu já vi em supermercados, assim, tá voltando essa moda. Você encontra uma embalagem semelhante a um biscoito creme cracker, assim, ela é vendida e tal. Eu já vi em supermercados, em alguns lugares que voltaram a vender, acho que a demanda deve ter aumentado. Agora, voltando a questões, assim, de alimentação durante a quarentena, muita gente fica muito tempo sentada, né? Igual a gente falou aí do home office. Muita gente está trabalhando mais no home office do que estava trabalhando antes. Eu, por exemplo, estou trabalhando mais durante o home office do que estava antes da quarentena. E aí a postura, né? Essa postura de ficar sentado numa cadeira e tal. Você fala dessa questão do exercício, é importante e tal, dar um intervalo, de quanto em quanto tempo deve ser o intervalo, que tipos de exercícios as pessoas podem fazer. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. A dica que eu dou é porque, assim, se você fica o tempo todo sentado, você percebe que até as pernas, num certo determinado tempo, começam a doer, né? E aí a dica que eu dou é sempre se hidratar. Então, assim, ao ponto que você vai se hidratando, vai dando vontade de ir ao banheiro, né? Para você urinar. Então, tenta se hidratar ao máximo, porque aí você evita ficar aquele período todo sentado. Pelo menos de 1 em 1 hora, se você conseguir levantar, já vai ajudar. Eu não posso exatamente dar uma dica de atividade física, porque não é a minha profissão, mas de repente um alongamento, né? Que é uma coisa mais simples, então a cada, sei lá, 2 horas você tentar fazer um alongamento nas pernas, nos braços, isso tem que para você ir ao banheiro, que faz você levantar, eu acho que é uma boa dinâmica, né, para o seu dia a dia, para não ficar o tempo todo ali naquela mesma postura. Que mais que a gente pode dar de dicas? A gente está quase encerrando o programa. Que mais dicas nós podemos oferecer para o telespectador que está em casa em relação a essa questão do home office? Assim, o que é possível fazer nesse momento aí de quarentena para ter hábitos mais saudáveis? Sim. Então vamos falar de alimento, né? Os alimentos que vão agregar mais nessa fase que nós estamos passando. Então vamos pensar em vitaminas, né? É antioxidante, então os antioxidantes vão ajudar bastante, né, em você eliminar radicais livres que seriam doenças, tá, no geral. Então, fontes de vitamina E, que seria azeite, né, as castanhas, tá, a semente de girassol, o próprio abacate. Então, tentar incluir isso no nosso dia a dia, né. Fontes de ômega 3, que seriam os peixes, né, umas castanhas também, amêndoas, nozes, outras sementes também têm ômega 3, né? Até mesmo a chia, a linhaça, tá? Fontes de zinco, então o zinco também é muito importante para a nossa imunidade. Cereais integrais que tem zinco, né? O próprio arroz integral, tá? Que mais? Fontes de vitamina A, então cenoura, própria batata doce, né? Manga, couve também tem. E o que mais que a gente pode. E a questão da hidratação. Então, a hidratação é muito importante, eu já tinha até comentado. Então, um cálculo que é super fácil de fazer, Luciano, que é a dica que eu sempre dou para os meus pacientes, é 35 vezes o seu peso, para você ver o quanto que você precisa de água ao longo do dia. Isso é muito importante para a gente. A gente sempre tem aquilo na mente, né? Eu preciso de 2 litros de água. Mas esses 2 litros é uma média para uma pessoa de mais ou menos uns 60 quilos. Se você tem mais que 60 quilos, você tem que fazer um cálculo para você ver se você realmente está consumindo a quantidade adequada de água, tá? No meu caso, então, doutora, vai ter que ser 3 litros, então, 3 litros, 3 litros e meio, né? Você falou 60 quilos aí, eu estou nos 90 e poucos, vou ter que quase para 4 litros. Daniela, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp.
Nós voltamos no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.